Livro dos Monstros, episódio de hoje, Abocanhador Matraqueante, Gnolls e Gnomo das Profundezas. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Começando o cast de hoje então com o Abocanhador Matraqueante, ou em inglês, Gibbering Mouther. A ilustração que tem no livro dessa criatura, desse monstro, é claramente inspirada nos mitos de Cthulhu do H.P. Lovecraft. Pensa num chiclete mastigado, cheio de dentes e olhos e tentáculos saindo. Essa é a melhor descrição. Ah, e avermelhado, parece uma carne, assim, feito de carne. Essa é a melhor descrição que eu posso fazer. É horrível. As bocas têm muitos dentes e camadas de dentes uma dentro da outra. Os olhos estão por todos os lados, com fendas espalhados, grandes, pequenos. É bem nojento. Vamos ver o que o livro descreve então sobre esse monstro. Abocanhador Matraqueante. De todos os terrores criados por magos tolos, os abocanhadores matraqueantes estão dentre os mais apavorantes e depravados. Essa criatura é a combinação de olhos, bocas e matéria liquefeita de suas vítimas anteriores. Nossa! Levadas à insanidade pela destruição de seus corpos e absorção pelo abocanhador. Essas vítimas balbuciam loucuras incoerentes, forçadas a consumir tudo ao alcance. Forma ameboide. O corpo do abocanhador matraqueante é uma forma amorfa de bocas e olhos que se impulsionam deslizando para frente, fixando diversas bocas ao solo e puxando as massas adiante. Apesar de se mover lentamente, ele pode nadar na água, lama e areia movediça facilmente. Assim, se você quiser uma referência, tem um jogo digital, né, um jogo de videogame, chamado Carrion. Eu acho que é muito parecido com esse monstro aqui. Com a diferença que no Carrion a criatura ela se move muito rápido, né? Quando ela precisa, você consegue controlar ela de forma muito rápida. Fica aí a referência. Bocas da Loucura. Quando o abocanhador matraqueante sente sua presa, suas bocas começam a murmurar e tagarelar, cada um com uma voz diferente, grave ou aguda, gemendo ou ululando, gritando em agonia ou êxtase. Nossa. Essa tagarelice cacofônica sobrepõe os sentidos de qualquer criatura que ouvir, fazendo a maioria fugir aterrorizada. Ah, tem um efeito mecânico aqui, hein? Outros são dominados pela loucura ou permanecem paralisados, fixados na horrenda criatura enquanto ela desliza adiante para consumi-los. É bem cutulesco, né? Lovecraftiano. Legal. Consome tudo. Impelido a devorar qualquer criatura ao alcance, um abocanhador matraqueante escoa sobre suas vítimas paralisadas pelo seu discurso louco. As inúmeras vozes silenciam temporariamente enquanto ele morde e engole carne viva. O monstro liquefaz rocha quando em contato, dificultando a fuga de criaturas que superem sua tagarelice. Nossa. Um abocanhador matraqueante não deixa nada de sua presa para trás. No entanto, mesmo quando o último pedaço do corpo da vítima é consumido, seus olhos e boca emergem à superfície, prontos para se juntar ao cântico de tormento matraqueante que dá as boas-vindas à próxima refeição do monstro. Caramba, que legal! Uma criatura de pesadelos aí, hein? Vamos ver então o bloco de estatísticas dela. Se prepare. Abocanhador matraqueante, Gibbering Mouther, uma aberração média de tendência ao alinhamento neutro. Classe armadura 9, uau, então bem fácil de ser acertado, né? Pontos de vida 67, então já é preocupante aqui. Deslocamento 3 metros, 2 quadradinhos ou 10 pés e natação também de 3 metros ou 10 pés, né? Bem lento realmente. Nos seus atributos físicos e mentais, força 10 está na média, destreza 8 abaixo da média, constituição 16 acima, e a inteligência 3, realmente é uma aberração, né? Um monstro, uma criatura, não pelo fato de ser uma aberração, mas pelo fato da forma dele, não parece realmente ter inteligência alguma. Sabedoria 10 na média e carisma 6 abaixo da média. Imunidade à condição de caído, faz todo sentido, não tem como derrubar no chão, esse negócio que é uma gosma. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, ou Dark Vision de 60 pés.
e percepção passiva de 10. Eu esperava uma percepção passiva maior, porque tem tantos olhos espalhados, né? Idiomas nenhum, e o seu nível de desafio é 2, com 450 pontos de experiência se for derrotado. E aí ele tem duas características aqui, o solo aberrante e a tagarelice. Partes mecânicas da descrição dele, né? O solo aberrante diz que o solo num raio de 3 metros, ou 10 pés do abocanhador, é similar a uma massa de terreno difícil. Cada criatura que comece seu turno nessa área deve ser bem sucedida num teste de resistência de força, com dificuldade 10, ou terá seu deslocamento reduzido a 0 até o início do próximo turno dela. Uau, fica preso. Interessante, ele acaba afetando esse raio, o solo ali, e aí as pessoas têm que fazer força para poder sair desse solo aberrante. Legal. E aí a tagarelice, o abocanhador balbucia incoerentemente quando ele vê qualquer criatura e não estiver, né, não está incapacitado. Cada criatura que começar o seu turno até 6 metros dele, né, da criatura, que são 20 pés, 4 quadradinhos, e puder ouvi-lo, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 10. Ok, dificuldade 10 ali na média. Se falhar, essa criatura não poderá realizar reações até o início do próximo turno dela e joga um dado de 8 faces, um D8, para determinar o que ela faz nesse turno. Nossa, vai ser aleatório. Entre 1 e 4, que é 50%, a criatura não faz nada. Ela fica ali, sei lá, acho que com medo, né, aterrorizada por aquele som. Entre 5 e 6, 25%, a criatura não realiza qualquer ação ou reação e usa o seu movimento para se mover em uma direção determinada aleatoriamente. Nossa, caraca, aí você rola de novo, imagino eu. Entre 7 e 8, outros 25%, a criatura realiza um ataque corpo a corpo contra uma criatura determinada aleatoriamente dentro do seu alcance ou não faz nada se não puder realizar tal ataque. Eita, então realmente a criatura pode trazer um pouco de caos aí pra mesa. Muito bom, muito bom. E aí quais são as ações que ela tem? Ataques múltiplos, o abocanhador matraqueante realiza um ataque de mordida e se puder, usa sua cusparada cegante. Cusparada cegante é então uma ação que tá lá embaixo, eu já vou ler. Então a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 2 para atingir. O alcance é apenas 1,5 m, né? Adjacente, uma criatura. Se acertar, 17. Uau, 5d6 de dano perfurante. Caramba. Se o alvo for médio ou menor, ou seja, a maioria aí dos aventureiros, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 10 ou será derrubado no chão. Se o alvo for morto por esse dano, ele será absorvido pelo abocanhador. Nossa, imagina aparecer o olho e a boca do aventureiro ali no monstro. E aí a cusparada cegante é uma ação que recarrega se tirar 5 ou 6 num dado de 6 faces, né? Começa recarregado, usa, no próximo turno tem que rolar um D6, se sair 5 ou 6 no dado, recarrega. O abocanhador cospe uma bolha química num ponto que ele possa ver até 4,5 metros dele, que são 3 quadradinhos, 15 pés. A bolha explode em um clarão de luz cegante no impacto. Cada criatura até 1,5 m do clarão, ou seja, adjacente, né, no quadradinho do lado, deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 13, ou ficará cega até o fim do próximo turno do abocanhador. Então, por isso que chama cusparada cegante, que inclusive cega em área, né? Tudo para poder tentar capturar a sua vítima, né? Tanto o solo aberrante, que vai impedir a criatura de sair correndo, a tagarelice, que vai deixar a criatura confusa, tem uma chance de deixar ela confusa, a mordida é para poder se alimentar e a cusparada cegante para poder atrapalhar mais ainda a sua presa. Então tá aí, um monstro muito bacana. Não conhecia, gostei bastante também. Ideia de aventura. Caramba, acho que só de colocar esse monstro aqui e descrever a aparência dele já vai ser muito, muito legal, né? Como se trata de uma criatura aberrante, uma aberração, dentro de uma aventura de fantasia medieval, pode ser que sim, essa criatura ela é resultado de um experimento de um mago, por exemplo, que deu errado, tá? Ou de um necromancer que estava tentando reviver alguma coisa, enfim. O que eu acho que seria legal, talvez, para fazer uma aventura até mais curta, se vocês quiserem usar esse monstro como o super monstro, chefe desafiador de personagens de primeiro nível, eu acho que pode ser uma história do tipo, uma cidadezinha possuía um mago que fazia experimentos XYZ, talvez a ideia de que ele pegava corpos no cemitério mais próximo e tinha algum tipo de treta com o clérigo da pequena cidade, enfim, ou até pode ter sido o próprio clérigo, né? O padre, clérigo, enfim. E aí ele fazia ali experimentos
e aí ele tentava reviver os corpos e não dava certo. Eis que, sei lá, época da peste negra, ele tem peste negra, seu filho, a sua esposa, ambos morreram, e ele tentou dar um passo a mais e arriscar e tentar fazer o experimento, a magia ali, e trazer de volta à vida seus entes queridos. E não deu certo, acabou criando essa aberração. Essa aberração acabou inclusive consumindo o mago no processo. E aí ficou essa criatura presa, né? Não tem inteligência, né? Ela ficou presa dentro da torre. E o clérigo da cidade pediu para que um grupo de aventureiros corajosos pudesse entrar lá dentro e descobrir o que aconteceu para poder trazer de volta alguma coisa importante, que era importante para a cidade, que ficou em posse do mago, que o pessoal só escuta de noite gritos e barulhos. E aí usar essa descrição da criatura, né? Essa bocas da loucura, o pessoal ouve ao fundo assim uns barulhos estranhos e tal. Na verdade é a criatura que tá lá dentro. E aí a aventura é essa, é fazer uma investigação e se deparar com esse monstro e lutar com o monstro, se é que eles vão conseguir, né? E não morrer no processo. Tá aí. Essa é a ideia de aventura. Se tiver a sua, compartilhe também. E você pode compartilhar ela num lugar especial criado para isso, que é o fórum do RPG Next. Você acessa através do nosso site, rpgnext.com.br. Tem um link lá no topo, né? O fórum não está dentro do site. Tem um link que leva ao site, uma plataforma externa. E aí você pode se cadastrar gratuitamente e também compartilhar a sua ideia lá na parte de ideias e aventuras com monstros. O link também diretamente para esse fórum, para onde você pode compartilhar essas ideias, está no post desse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. O próximo monstro no cast de hoje são os Gnolls, como a gente fala em português, né? Porque tem um G, G-N-O-L-L, Gnoll, mas em inglês o pessoal não pronuncia o G, então eles falam Gnolls. São criaturas que parecem cães humanoides. Acho que a melhor descrição curta possível é: imagina um cachorro assim de rua, meio judiado, ou uma hiena, talvez uma hiena por causa das manchas que ele tem no pescoço, umas manchas meio redondinhas, ovaladas. Uma hiena humanoide que anda em duas patas. E veste roupa, armadura e segura uma lança numa das mãos. Essa é a ilustração que tem no livro. A armadura dele, claro, é uma coisa feita assim de couro com farrapos e parece que um dos olhos sofreu um corte e aí ficou cego, ficou esbranquiçado. E a cara parece realmente de uma hiena, muito mais do que um cachorro. Esses são os Gnolls. Criaturas provavelmente malignas. Mas vamos descobrir a descrição que tem sobre ela no livro. Gnolls. Os Gnolls são humanoides bestiais que atacam assentamentos ao longo das fronteiras e margens da civilização sem aviso, chacinando suas vítimas e devorando a carne delas. É, bem parecido com hienas, né? Comendo carniça. Origem demoníaca. Eita. A origem dos Gnolls remonta de uma época em que o Lorde Demônio Ienogu encontrou seu caminho para o plano material e investiu freneticamente. Matilhas de hienas comuns seguiram-no. A hiena apareceu aqui, ó. Em seu despertar, devorando os cadáveres mortos pelo Lorde Demônio. Essas hienas foram transformadas nos primeiros Gnolls, seguindo esse Lorde Demônio aí, o Ienogu, até ser banido de volta para o abismo. Os Gnolls, em seguida, espalharam-se por toda a face do mundo, sendo uma lembrança terrível do poder demoníaco. Destruidores nômades. Os Gnolls são perigosos porque eles atacam aleatoriamente. Eles surgem de qualquer lugar, saqueando e chacinando, então vão para outro lugar. Eles atacam como uma praga de insetos, pilhando assentamentos e vão embora pouco antes de arrasar as construções, destroçar cadáveres e contaminar o solo. Os Gnolls escolhem alvos frágeis para suas investidas. Guerreiros armadurados, enfurnados em um castelo fortificado, irão sobreviver a uma horda enfurecida de Gnolls incólumes, mesmo quando as cidades, vilas e fazendas que rodeiam o castelo tenham sido incendiadas e seu povo chacinado e devorado. Os Gnolls raramente constroem estruturas permanentes ou criam qualquer coisa de valor duradouro. Eles não fazem armas ou armaduras, mas obtêm tais itens dos corpos de suas vítimas mortas, costurando orelhas, dentes, escalpos e outros troféus de seus adversários em suas armaduras de miscelâneas. Eita!
Sede de sangue. Nenhuma bondade ou compaixão reside no coração de um Gnoll. Como um demônio, falta neles qualquer coisa parecida com uma consciência, e eles não podem ser ensinados ou coagidos a deixar de lado suas tendências destrutivas. O frenesi sanguinário dos Gnolls torna os inimigos de todos, e quando eles não têm um inimigo em comum, lutam entre si. Mesmo os orcs mais selvagens evitam se aliar com Gnolls. Basicamente, é uma criatura criada para você matar dentro do jogo. Bom, depois dessa descrição genérica, o livro vai apresentar mais 2 tipos de Gnolls. Então tem o Gnoll básico, tem o Gnoll líder de matilha e tem o Gnoll presa de Enogu. E aí, antes de eu descrever os outros 2 Gnolls, deixa eu apresentar para vocês então o bloco de estatísticas do Gnoll basicão. Então, o Gnoll básico, NPC básico, é um humanoide médio, com a tag e a categoria Gnoll, caótico e mau. Sua classe de armadura é 15, concedida por um gibão de peles, um pouquinho da sua destreza, que eu tô vendo aqui o bônus, e um escudo. Pontos de vida 22 e deslocamento 9 metros, 30 pés. Então ele tem força 14 acima da média, destreza 12, pouquinho acima da média, constituição 11, tá ok. Agora inteligência é 6. Claro que 6 não é um animal como se fosse um cachorro ou uma própria hiena, senão seriam uns 3 mais ou menos, mas 6 tá bem abaixo ali, então bem bichão mesmo. Sabedoria 10 na média e carisma 7. Bem feião. Seus sentidos são visão no escuro de 18 metros, os 60 pés, e percepção passiva de 10. Idiomas, Gnoll. Ele fala Gnoll. Provavelmente não escreve, né? Nível de desafio meio, concedendo 100 pontos de experiência. Ele tem uma habilidade chamada Frenesi. Quando o Gnoll reduz uma criatura a 0 pontos de vida, com um ataque corpo a corpo no seu turno, ele pode realizar uma ação bônus para se mover até metade do seu deslocamento e realizar um ataque de mordida. Ele fica assim todo animadão que ele matou uma vítima, e aí ele consegue ter esse surto de frenesi. Ó, bem legal. E aí as suas ações são mordida, um ataque com lança, né? E o arco longo. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir. O alcance 1,5 m, adjacente, uma criatura. Se acertar 4 ou 1d4 mais 2 de dano perfurante. Então, ataque bem basicão, né? Mordida causa pouco dano porque é uma boca ali pequena que tá mordendo. A lança é um ataque corpo a corpo ou à distância com arma, mais 4 para poder atingir, alcance 1,5 m ou a distância de 6 metros para fazer um ataque normal, ou até o máximo de 18 metros, aí já com desvantagem. Um alvo. Se acertar, 5 ou 1d6 mais 2 de dano perfurante, ou 6, que é 1d8 mais 2 de dano perfurante, se usada a lança com 2 mãos durante esse ataque. E o arco longo é um ataque à distância com arma, mais 3 para atingir a distância, 45 metros normal e 180 com desvantagem, que é o máximo. Apenas um alvo e se acertar, 5 ou 1d8 mais 1 de dano perfurante. Gnoll líder de matilha. O alfa de uma matilha de Gnolls é o líder de matilha, comandando através da força e esperteza. Um líder de matilha adquire os melhores espólios, alimentos, bugigangas de valor e itens mágicos da matilha de Gnolls. Ele enfeita seu corpo com brincos brutais e troféus grotescos, tingindo sua pelagem com símbolos demoníacos, esperando que Enogu torne-o invulnerável. Bacana, hein? Vamos então agora para o seu bloco de estatísticas. Gnoll líder de matilha é um humanoide médio com a marca de Gnoll, o tag Gnoll, caótico e mau. Todos eles vão ser Gnolls, né? Caótico e mau. Classe armadura 15, igual um Gnoll normal, só que aqui tem um camisão de malha o protegendo e não tem o escudo. Pontos de vida 49, mais do que dobrou em relação ao Gnoll normal. Deslocamento continua sendo 9 metros. Fazendo uma comparação de atributos físicos e mentais, a força é 2 pontos mais alto, 16. Destreza 2 pontos mais alto, 14. Constituição também 2 pontos, 13. Inteligência também mais 2 pontos, 8. Sabedoria apenas 1 pontinho, então não vai fazer diferença. E o carisma 2 pontos acima, sendo 9. E aí isso reflete nos seus sentidos. A visão de escuro permanece a mesma, 18 metros ou 60 pés. E a percepção passiva é de 10. Não mudou nada porque a sabedoria não aumentou, né? Idiomas, Gnoll. Nível de desafio, 2. Uau, 4 vezes maior, né? De meio para 2, concedendo 450 pontos de experiência.
Ele também tem aquela habilidade do frenesi, né? Se ele reduzir uma criatura a 0 ponto de vida, ele pode andar metade do deslocamento dele e fazer um ataque com mordida. E nas ações aqui aparecem os ataques múltiplos. Esse Gnoll, líder de matilha, pode realizar 2 ataques, ambos com a sua glaive, que é aquela lança com uma espada na ponta, algo assim, ou com o seu arco longo, e usar o seu incitar frenesi se puder. Nossa, então tem 4 ações aqui: mordida, o ataque com glaive, arco longo e esse incitar frenesi. Uau, vamos ver. Então a mordida é igualzinha à mordida do Gnoll normal, só que tem mais 5 ao invés de mais 4 para poder atingir, alcance uma criatura, 1,5 m e tal. Se acertar, em vez de ser 4 de dano é 5, 1d4 mais 3 de dano perfurante. Aí, para efeito de facilitar a comparação, o arco longo que ambos têm, né? Também, em vez de ser mais 3 para atingir, é mais 4. A distância é a mesma, porque é o mesmo arco, né? A mesma arma. Só que se acertar, dá 6 ou 1d8 mais 2 de dano perfurante, ao invés de 1d8 mais 1 do Gnoll normal. E agora sim, o ataque novo. Ao invés da lança, ele vai usar uma glaive, que também é uma espécie de lança, né? Só que é mais elaborada, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para poder atingir. O alcance é de 3 metros, um alvo. E diferente da lança do Gnoll normal, do Gnoll básico, a glaive não pode ser arremessada. Então aqui, se ele acertar o seu alvo, só que ele pode acertar o seu alvo até 3 metros, ou seja, 2 quadradinhos, vai causar 1d10 mais 3 de dano perfurante, ou 8 dano médio. E a habilidade de incitar frenesi, a ação que ele pode usar, que depois de usada tem que ser recarregada se tirar 5 ou 6 num dado de 6 faces. Tem 1/3 de chance de recarregar. Uma criatura que o Gnoll possa ver a até 9 metros dele, ou seja, 30 pés, pode usar a sua reação para realizar um ataque corpo a corpo se puder ouvir o Gnoll e possua o traço frenesi. Então, basicamente, o Gnoll líder de matilha tá dando um grito, tá incitando um outro Gnoll a poder fazer um ataque corpo a corpo, como se fosse realmente um grito, né? Tá incitando o frenesi. E ele tá fazendo um ataque fora da vez dele, no caso, o Gnoll normal. Ou pode ser até outro líder de matilha também, porque ele também tem essa habilidade de frenesi, ou até o outro Gnoll que é a presa de Ienogu, que é o Gnoll que eu vou ler na sequência. Por fim, o último Gnoll é o Gnoll presa de Ienogu. Os Gnolls celebram suas vitórias realizando rituais demoníacos e fazendo oferendas de sangue a Ienogu. Às vezes, o Lorde Demônio recompensa seus adoradores permitindo que um deles seja possuído por um espírito demoníaco. Uau! Marcado como favorito de Ienogu, o receptor sortudo torna-se uma presa de Ienogu, ou escolhido do Senhor Gnoll. De uma forma muito parecida pela qual Ienogu criou os primeiros Gnolls, uma hiena que se banqueteie de um oponente morto por uma presa é afligida por uma terrível transformação, tornando-se um Gnoll totalmente adulto. Que legal, tipo um ritual de passagem, né? A depender da quantidade de hienas na região, uma presa de Ienogu pode levar a um incrível aumento da população de Gnolls. Encontrar e matar a presa é a única forma de manter a população sob controle. Bacana. Vamos ver então agora como é que é o bloco de estatísticas dessa presa de Ienogu. Gnoll presa de Ienogu. Humanoide médio, Gnoll caótico e mau. Classe armadura é 14, usando apenas um gibão de peles. É tipo um xamã, né? Pontos de vida 65, uau, bastante. Deslocamento 9, 30 pés. Ele é o mais forte de todos, tendo 17 de força. Destreza também, 15, mais alto de todos até agora. Constituição 15, mais alto também. Inteligência 10, é uma inteligência de nível normal, mas entre essas criaturas deve ser alta, né? É o mais alto de todas. Sabedoria 11, tá o mesmo valor ali na média. E carisma 13, um pouquinho mais alto. Testes de resistência tem Constituição mais 4, Sabedoria mais 2 e Carisma mais 3. Então é o único Gnoll que possui esses bônus nos testes de resistência. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, né, que são 60 pés, e percepção passiva de 10. Nos idiomas, além do Gnoll, agora entra o Abissal, que é a língua dos demônios, né? Que bacana. E seu nível de desafio é 4, concedendo 1.100 pontos de experiência. Uau! Agora, ele também tem a mesma habilidade de frenesi, né? Se ele reduzir uma criatura a 0 pontos de vida, um ataque corpo a corpo no seu turno, ele pode realizar uma ação bônus, se mover até metade do seu deslocamento e realizar um ataque de mordida. E aí, em ações, né, ele tem os ataques múltiplos, a mordida e a garra. Ataques múltiplos, o Gnoll realiza 3 ataques, um com a sua mordida e 2 com suas garras. Mais selvagem, né? A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, assim como
foi descrito até agora, mais 5 para atingir, que é igual o Gnoll líder da matilha, alcance 1,5 m, uma criatura, se acertar dá 6 ou 1d6 mais 3 de dano. Então é o dano mais alto Magic de todos na mordida. Esse dano é perfurante. E tem mais uma coisa, e o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 12 ou sofrerá 7 ou 2d6 de dano de veneno. Então os venenos que correm por suas presas é muito pior do que a própria perfuração causada pelos dentes. E o ataque com garra, ação de garra, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para poder atingir. O alcance também 1,5 m uma criatura. Se acertar, 7 ou 1d8 mais 3 de dano cortante. Bacana! E esses são os Gnolls. Ideia de aventura. Bom, pra mim vai ser muito fácil porque o livro aqui já deu a ideia de bandeja. Imagina uma região que começou a ser afetadas por um bando de Gnolls e até então os mais sábios da região sabem que de tempos em tempos os Gnolls podem aparecer porque eles aparecem de forma imprevista. E até aqui tudo bem. O problema é que depois de uma onda de ataques de Gnolls, pode ser que uma outra num tempo muito menor do que se esperava ocorre. E de repente mais uma vem e ocorre de novo e aí a população entra em desespero, resolve contratar o serviço de aventureiros para poder investigar e tentar ajudar a livrar a Terra desse mal. E é justamente aí que os aventureiros vão descobrir, no processo de investigação, que existe um tal, um Gnoll presa de Enogu. Aí eu acho que vale a pena construir a história por trás de quem que é Enogu, quem que é esse Gnoll presa de Enogu e tal. Pode até ter uma relação direta com alguém da cidade, como se fosse um tipo de pacto, a pessoa não quer morrer e ela prometeu ajudar, enfim, não sei. Para que tenha uma ligação talvez mais direta e possa contar essa história, porque o Gnoll não vai sentar e contar essa história para os aventureiros, né? Alguém vai ter que contar, um livro, alguma coisa. E justamente isso, tem alguma região ali que existe um número de hienas muito grande, então talvez o problema tenha começado primeiro aumentando-se o número de hienas. Então, acho que teria que fazer uma pesquisa assim. Qual seria a vantagem de você aumentar o número de hienas? Talvez para consumir algum tipo de carne de algum animal que foi abatido com uma certa frequência por moradores da região. E aí eles resolveram trazer hiena para poder ajudar a comer essas carniças. Enfim, até pode ter sido, sei lá, o fim de uma guerra local. E aí, vamos soltar aqui. Alguém teve a brilhante ideia de soltar hienas para poder comer. E aí elas se reproduziram, se multiplicaram, e aí os Gnolls perceberam que isso era uma oportunidade de criar novos Gnolls, e aí essa presa de Enogu, através do ritual descrito no livro, começou a fazer bastante Gnolls. E aí os aventureiros têm que eliminar essa presa de Enogu, e eles vão ter que ir até um local, encontrar esse acampamento provisório dos Gnolls da região, e aí eles vão encontrar os Gnolls normais, vão encontrar os Gnolls líderes de matilha, e aí eventualmente vão se deparar com as presas de Enogu. Inclusive você pode colocar as próprias hienas como criaturas para serem combatidas. É simples, direto, dá pra fazer uma aventura one shot. Eu acho que aventureiros de nível 1 dão conta desse encontro, até nível 2, se você quiser, porque se você colocar muito Gnoll e Gnoll líder de matilha, eles vão acabar ficando cansados, e quando chegar na presa de Enogu, vão estar bem cansados, e talvez um nível de desafio 4 seja demais pra eles aguentarem a pancada, mas dá pra brincar aí legal, aventuras de nível baixo. Bom, essa é a minha ideia. Se você tiver a sua, já sabe, compartilhe no fórum do RPG Next. Acesse rpgnext.com.br e clique lá em cima no topo, fórum, ou acesse o link direto no post desse episódio. Deixe lá registrado a sua ideia de aventura, para que outros também possam encontrá-la e jogar. E o último monstro do cast de hoje é o Gnomo das Profundezas, o Deep Gnome, que em inglês o pessoal também fala Gnome, tira o G do nome. Ou em parênteses aqui está escrito Svirfneblin, que eu acho que é um outro nome talvez na língua deles para esse tipo de raça de gnomo. A ilustração que tem no livro é de um gnomo, e o gnomo parece um gnomo do D&D, quinta edição, só que a diferença é que ele tem uma pele escura, mas escura assim, acinzentada, um cinza médio. Ele tem orelhas pontudas para os lados, uma boca grande, um nariz batata bem grande, os olhos pequenos e é careca, pelo menos na ilustração. Tá barrigudinho, perninha curta, os braços meio longos e vestindo uma roupa de couro, com uma mochilinha nas costas carregando umas pedrinhas e uma picareta na mão. Vamos ver o que o livro traz de descrição sobre esses gnomos.
Gnomos das profundezas, ou Svirfneblin, caraca, difícil de falar, vivem muito abaixo da superfície do mundo em labirintos tortuosos e cavernas esculpidas. Eles sobrevivem por causa de sua furtividade, esperteza e tenacidade. Sua pele acinzentada permite que eles se mesclem às paredes rochosas ao seu redor. Eles também são surpreendentemente pesados e fortes para o seu tamanho. Um adulto comum pesa entre 50 e 60 quilos e mede 90 centímetros de altura. Realmente é bem pesado para a altura que ele tem. Um enclave de Svirfneblin típico contém várias centenas de gnomos das profundezas e é altamente fortificado. Túneis secretos levam para o assentamento e gnomos das profundezas usam essas rotas de evacuação quando o enclave está sob ataque. Tarefas estabelecidas por gênero. Svirfneblin, machos, são carecas. Por isso que a ilustração está careca. Enquanto as fêmeas têm cabelos acinzentados pegajosos. Tradicionalmente, as fêmeas comandam os enclaves, enquanto os machos vasculham os arredores em busca de inimigos e depósitos de pedras preciosas. Mineradores de pedras preciosas. Os Svirfneblin valorizam gemas, especialmente os rubis, os quais eles extraem de minas bem profundas do subterrâneo. A caça por gemas geralmente os leva a conflitos com observadores, os Beholders, Drolls, Kuotoa, que são aqueles povinho sapo humanoide, os Duergar, aqueles anões que crescem e também são de pele cinza, e devoradores de mentes, os Mind Flayers. De todos os inimigos naturais deles, os que os gnomos das profundezas mais temem e desprezam são os homicidas e adoradores de demônio dos Drolls. Eu acho que esses gnomos são bons. Eu acho, vamos descobrir logo logo. Amigos da Terra. Os gnomos das profundezas são geralmente encontrados na companhia de criaturas do plano elemental da Terra. Que massa. Alguns Svirfneblin podem invocar tais criaturas. Criaturas da Terra guardam os assentamentos Svirfneblin, especialmente Shorns, que é um bicho lá que tem umas garras assim, feioso, atraídos para servir com a promessa de receberem gemas como alimento. Aí o bicho come gema. E como tá em X, chegarei nessa criatura em um episódio futuro. Bom, aqui só existe um bloco de estatísticas do Gnomo das Profundezas, que descreve que ele é um humanoide pequeno, um gnomo, entre parênteses, a sua tag, sua marcação, e alinhamento ou tendência neutra e boa. Aí, acertei, tá vendo? Sua classe armadura é 15, concedida principalmente por um camisão de malha, e tem um pouco de destreza ali que eu tô vendo. Pontos de vida 16, e coitados, pouquinho ali, nível baixo de desafio, provavelmente. Deslocamento 6 metros, ou 20 pés. Ele tem força 15, uau, bastante forte, hein? Para uma criatura com 16 pontos de vida e um gnomo, Destreza 14, Constituição 14, uau, tudo acima da média. Inteligência 12, Sabedoria 10 na média e Carisma 9, pouquinho abaixo. Perícias, Furtividade mais 4, Investigação mais 3 e Percepção mais 2. E aí, em sentidos, ele tem visão no escuro de 36 metros. Uau, é a maior visão no escuro, 120 pés. Percepção passiva de 12. E idiomas tem o gnômico, o terran e o subcomum ou undercommon. Que legal, 3 idiomas aí, muito bom. Só que o seu nível de desafio é meio, apenas concedendo 100 pontos de experiência. Bom, ele tem aqui algumas características antes de chegar na parte de ações. A primeira dela é camuflagem rochosa, outra é conjuração inata e, por último, é a esperteza gnômica. Então, primeiro, na camuflagem rochosa, o gnomo possui vantagem em testes de destreza, furtividade, feitos para se esconder em terreno rochoso. Por causa da pele dele, para poder se esconder fica mais fácil. Conjuração inata. A habilidade de conjuração do gnomo é inteligência, com uma CD, uma dificuldade para resistir às magias dele de 11, e ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, à vontade, ele pode fazer dificultar detecção, apenas nele ele pode fazer essa magia, e uma vez por dia cada, as magias cegueira ou surdez, cegueira / surdez, disfarçar-se ou nublar. São magias de proteção, no caso. E, por fim, a esperteza gnômica, que o gnomo possui vantagem em testes de resistência, de inteligência, sabedoria e carisma contra a magia. Bacana, então ele é mais resistente a magias, pelo menos na parte mental,
E nas ações, ele tem a ação de picareta, uma picareta de guerra, e o dardo envenenado, que é um ataque à distância. Então, no ataque corpo a corpo com a picareta, tem mais 4 para poder atingir o alcance adjacente, apenas um alvo. Se acertar, 6 ou 1d8 mais 2 de dano perfurante. E o dado envenenado é um ataque à distância com arma, mais 4 também para atingir. A distância é de 9 metros para fazer um ataque normal e até, acima disso, né, até 36 metros com desvantagem, uma criatura apenas. Se acertar, o dardo envenenado vai causar 4 ou 1d4 mais 2 de dano perfurante e o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 12 ou ficará envenenado com a condição de envenenado por 1 minuto. O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito, né, de veneno, de envenenado sobre ele, se tiver sucesso. Certo? Bacana. Então é isso. Bem simplesinho. E em nome das profundezas, vamos agora para a parte final de ideia de aventura. Bom, como os gnomos são criaturas benignas, o mais interessante é os aventureiros chegarem até um enclave e aí descrever como é protegido, descrever que os gnomos estão trabalhando, que eles são carecas e as mulheres têm cabelo, e que os homens entram e saem trazendo pedras e rochas, e talvez uma gnoma fêmea atenda o pessoal dentro do enclave, esse tipo de coisa, para poder dar essa descrição geral de como funciona a sociedade dos gnomos das profundezas, e falar assim, olha, vocês que chegaram aqui, nós temos um problema com os nossos inimigos, os Drolls, e aí você vai ter que trazer, provavelmente, algum outro tipo de criatura para fazer esse contraponto de conflito dentro da aventura, né? Porque os gnomos das profundezas são benignos, a não ser que um dos gnomos das profundezas tenha feito algum tipo de acordo em troca de sobrevivência ou em troca de, sei lá, alguma coisa, talvez, né, um deles ali não seja tão bom assim, né? E aí ele acabou abrindo uma margem de segurança. Então vamos supor que essa enclave dos gnomos foi atacado. Foi atacado por um Droll ou foi atacado por um Duergar, um anão. Tomar cuidado para não colocar uma criatura com um nível de desafio muito alto, né? Para não conflitar com o nível de desafio dos aventureiros. Porque, por exemplo, sei lá, um Beholder, um observador, seria muito forte, né? Para enfrentar os aventureiros. Mas de qualquer forma, eu acho que a enclave foi atacada, talvez, e aí descobre-se então que tem um inimigo, mas que no final das contas, aquele inimigo que os aventureiros têm que combater, na verdade, ele tava assim, ele era o inimigo e tava fazendo, né, algo mal, ele queria converter, sei lá, queria capturar os gnomos para transformar em escravo, esse tipo de coisa. Só que no final das contas, o maior dos inimigos está dentro da própria enclave dos gnomos, que é a pessoa que ficou passando informação de onde eles estavam, o que eles faziam, quais eram os pontos fracos da enclave, para poder facilitar a invasão da fortaleza dos gnomos. Eu acho que isso é suficiente para criar um arco narrativo com começo, né, um conflito, um problema para ser resolvido, e depois no final ter um pequeno plot twist para indicar que na verdade quem estava causando esse problema na real era um gnomo interno passando informação para as criaturas malignas de fora. Aí fica interessante, fica legal. Fica aí minha ideia simples, inclusive também dá para poder fazer uma one shot, uma aventura curta com essa ideia. Se você tiver sua ideia, já sabe, compartilha lá no fórum do RPG Next. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, já sabe, rafael47@rpgnext.com.br ou pode comentar no post desse episódio, tanto no site quanto no YouTube. Não se esqueça de compartilhar, de dar um like se estiver no YouTube e agradecer ao editor Cleico Vieira Pereira. E lembrando aqui uma mensagem, de novo, reforçando do PicPay. Se você não tem PicPay, experimente instalar no seu smartphone, é gratuito. E aí você entra com o código promocional RPGNext, tudo junto, em letra maiúscula. E aí quando você for fazer o seu primeiro gasto de R$10, vamos supor, eu quero colocar aqui R$10 no meu celular. Se você colocou o código promocional, o RPG Next vai ganhar também R$10. Aí você ajuda a gente por tabela. E saiba que o PicPay vai te devolver esses R$10. Os primeiros R$10 gastos ele te devolve. Então, você não gasta nada. Além disso, você ganha R$10 de volta. Então, você ganha R$10 de volta, ficando com zero, né? Você não gastou. Ficando no 0 a 0, isso quis dizer. Com R$10 de crédito no celular, por exemplo. Ou você pode até comprar um jogo na Steam, R$10, por exemplo. E ainda o RPG Next ganha mais R$10. Então, se você não tiver o PicPay, instale e coloque o código promocional RPG Next. E para fechar,
não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar todos os golems do Livro dos Monstros do D&D Quinta Edição. Beleza? Então, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até o final desse episódio. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!